Bastidores CNN recebe agora, para uma entrevista aqui nos nossos estúdios em Brasília, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Presidente, agradeço a honrosa presença. Eu soube que a senhora acabou de descer de um avião lá do México e conseguiu chegar a tempo aqui na CNN Brasil. Eu queria começar nossa entrevista sobre esse assunto. O México, país da pintora Frida Kahlo, um dos ícones do feminismo mundial, tem agora a sua primeira presidente. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco das expectativas e como a relação com o Brasil e México pode melhorar com essa mudança no cargo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Tainá. Prazer estar aqui com vocês. E, de fato, eu venho muito feliz do México, né? Primeiro, por esse motivo. É a primeira vez que o México elege uma mulher. Quer dizer, um país grande como o México, com a sua história, segue um pouco o caminho do Brasil, quando elegeu aqui também a presidenta Dilma. Então, para nós é muito importante. E, além disso, elege uma quantidade grande de mulheres para o parlamento. Porque lá no México, 50% das cadeiras do parlamento, da Câmara dos Deputados e do Senado, são designadas para as mulheres. Então, os partidos têm que lançar candidaturas femininas porque tem que compor essas cadeiras. Então, nós temos a metade do parlamento de mulheres. Isso ajuda muito, claro, o avanço na luta e nas pautas que nós defendemos. E segundo, que é a continuidade de um governo que deu muito certo, né? O governo do presidente López Obrador, um governo que olhou para a maioria da população do México. O López Obrador tem um programa muito parecido com o nosso programa aqui, com o programa do presidente Lula, que é do desenvolvimento com inclusão, melhorou muito o salário mínimo no México, mais de 100% durante esses 6 anos de mandato, cresceu 100%, fez programas sociais importantes, bolsas de auxílio, trabalhou na previdência, nas pensões, melhorou a renda do povo mexicano. Não é por outra razão que ele deixa o governo com 70% de aprovação, né, e elege sua sucessora, a Cláudia, com quase 60% dos votos, numa eleição com uma grande participação do eleitorado. Acho que uma das maiores participações da história, porque lá o voto não é obrigatório. Então, eu acho que esse resultado ele é muito significativo para nós da América Latina e o presidente Lula já conviveu um pedaço do seu mandato com o presidente López Obrador, agora vai conviver com a Cláudia e eu acho que as relações entre Brasil e México serão muito positivas. Deputada, eu queria ouvi-la sobre outro país, né, mas que tem feito um pedido, reiterado um pedido a nós, ao Brasil, que é a Venezuela, tratando de eleição no próximo dia 28 de julho. Um candidato de oposição, a gente acabou de dar essa notícia, reiterou o pedido ao Brasil e à Colômbia. Na sua avaliação, o Brasil deve ser observador ou não das eleições da Venezuela? Eu acho que deve, não vejo problema o Brasil ser observador. Acho que é importante, né, observar, saber o que está acontecendo, até para que a gente possa emitir uma opinião com base nos fatos reais, porque às vezes há muita desinformação em relação aos processos eleitorais e políticos dos países. E a Venezuela é um país que faz fronteira com o Brasil, a gente tem interesses, né, de ter relações e temos relações comerciais, mas também políticas, enfim. Eu acho que o Brasil deveria, sim. Eu vi ontem uma notícia que o TSE disse que não ia enviar, né, observadores, mas também disse que isso não é uma prática usual de enviar e que em vários países não envia, não é por ser a Venezuela, né, talvez não tem condições, enfim, avaliou que não há necessidade, mas eu acho que deveria, acho que seria importante. Presidente, eu estava nesse final de semana nas redes sociais e vi a repercussão de uma entrevista do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, falando sobre uma mudança na condução do Banco Central. O mandato agora do atual presidente acaba no final deste ano, dizendo que se Lula, dependendo do nome que ele escolher, pode ser um fiasco essa mudança na condução do Banco Central. Como a senhora vê essa declaração e a senhora considera que chegou o momento de uma mudança na condução do Banco Central e que já passou da hora da taxa de juros diminuir? Olha, com todo o respeito ao Armínio Fraga, que inclusive declarou seu apoio ao presidente na eleição, eu tenho muito respeito e consideração, mas desculpa dizer que vai ser um fiasco. Fiasco nós tivemos no governo que ele participou, quando a gente estava com um risco Brasil de 1.400 pontos, um juro elevadíssimo, né? Era cerca de 12% aí a taxa de juros. Tínhamos problema na dívida, saiu de uma dívida de 26% do PIB, foi para 53%, 54%.
10%, não me lembro, e o presidente Lula fez a dívida cair, tinham reservas de 20 bilhões, nós temos 380, então, assim, tem que ser menos, né? Menos, porque a pessoa não pode criticar sem avaliar o que ela fez, então não adianta querer ensinar os outros, né? Tem que olhar o que aconteceu quando eles estavam no governo, inclusive o Armínio Fraga era o presidente do BC. Eu acho que está mais do que na hora de mudar. É um absurdo a gente ter um presidente do Banco Central que tem atuação política, como tem o Campos Neto. É claramente política. Não há justificativa para ficar esse juro estratosférico. Vamos ver, a inflação hoje está em 3,65%. Qual é a justificativa de um juro de 2 casas decimais, né, acima de 10%, e ainda faz especulação na ata do Banco Central, quer dizer, dizendo que a inflação vai subir, que o juro vai parar de cair. Aliás, vai ser investigado pela Polícia Federal, não sei se vocês viram isso. O Boletim Focus, que é um boletim que o Banco Central usa como referência para a inflação e depois para a definição dos juros, vai ser investigado. Por quê? Porque tem muitos agentes de mercado ali que fazem uma especulação em relação à inflação para pressionar o Banco Central a aumentar a taxa de juros. Tem uma instituição, não diz qual é o nome, o boletim não fornece o nome, mas uma das instituições que faz essa análise chegou a apontar uma inflação de 8% aí para esse ano. Quer dizer, nada leva a crer que isso vai acontecer, não tem base isso daí. Então está sendo feita uma investigação por parte do Tribunal de Contas da União, que determinou a Polícia Federal para verificar exatamente como é que as coisas se dão no Boletim Focus. Então, o Campos Neto pode acabar virando um caso de polícia. E é muito ruim para o nosso país. Vocês viram o PIB que foi divulgado, né? O crescimento do trimestre de 0,8%. Todo mundo apostando que não ia acontecer, que o Brasil não ia conseguir crescer. Pois bem, o Brasil está conseguindo crescer, o Brasil está gerando mais emprego, as coisas estão melhorando e a inflação está sob controle. Veja, se nós tivéssemos um juro menor, a gente já teve uma melhora no crédito, isso foi importante também para o PIB, nós poderíamos ter uma melhora maior ainda no crédito e nós teríamos um crescimento maior do PIB, mais dinheiro em circulação. É isso que nós precisamos na economia. Então, ficar com essa lenga-lenga de que não pode cair taxas de juro, que é político o movimento, não tem justificativa técnica para não mexer nas taxas de juro agora. Deputada, a senhora chegou também no meio de um turbilhão, né? De uma negociação que caminhou para um lado, agora caminha para o outro. Eu estou falando da taxação das blusinhas no popular, né? Como ficou conhecido. Eu queria ouvir um pouco sobre a posição do PT, que lá atrás tinha uma posição de ser contra a taxação. Houve um acordo que caminhou na Câmara dos Deputados com o governo, com o presidente da República, que também havia já enviado o recado por meio dos líderes que não aceitaria a taxação, chegaram ao percentual dos 20%. Acordo que foi derrubado com decisão, pelo menos por hora, com a decisão de suprimir esse trecho do texto pelo relator no Senado. O que fez o PT recuar sobre essa posição, sobre a taxação? Eu queria ouvi-la sobre isso. E o que esperar caso o Senado decida contrariamente ao entendimento da Câmara e a proposta volte a ser analisada pelos deputados? O PT é contra essa taxação, nós deixamos clara essa posição. O que aconteceu lá foi feito um acordo pelo presidente da casa, que queria muito a taxação, né, pressionado aí pelo setor de varejo, pelo comércio, e que fez um acordo para fazer uma votação simbólica com todos os partidos, inclusive o PL também. Então, todo mundo, a gente acabou não se manifestando. Não tinha correlação de forças para fazer uma manifestação e mudar essa posição. O governo não tinha essa correlação de força e nem nós do PT, mas desde o início a gente se colocou contra, porque nós entendíamos que isso não ia, primeiro, melhorar a situação do varejo, porque essa faixa aí até $50, né, para você não pagar tributos nessas importações de plataforma, vem desde 1994. Então, ela é muito antiga. Era de $100, caiu para $50 e vem desde lá. Quer dizer, então não estava atrapalhando tanto o varejo. Aí aconteceu aquela discussão sobre isso, que a Fazenda levantou essa situação, aconteceu a discussão
discussão e a Fazenda tomou algumas medidas que foram importantes, como a chamada remessa conforme, que todo mundo tem que vai comprar, deixa registrado a sua compra. Então, com isso, a Fazenda sabe o volume de compras que tem e consegue também controlar mais e consegue arrecadar. E tem já, porque aí arrecada a partir de $50, né? Então, consegue arrecadar mais. E também já tem nesses $50 17% de ICMS. Por isso que nós éramos contra. Acho que é ruim isso. Sou crítica dessa posição da Câmara e da condução que foi feita pelo presidente Lira, porque isso não tem nenhum impacto, bem concretamente falando, na questão de empregos do varejo, porque já vem desde 94, entendeu? Então, se era uma coisa assim tão absurda, por que deixaram tanto tempo esse negócio funcionando, né? E, por outro lado, a gente tem, por exemplo, a situação da classe média ou classe alta, que quando viaja para o exterior pode gastar até $1.000 lá, trazendo produtos, pode gastar no free shop. Então, não acho que não é justo, né? Eu espero ainda que tenha uma autocrítica do Congresso, pelo Senado e também pela Câmara, para, de repente, rever isso. Mas, enfim, foi esse o encaminhamento por conta de correlação de força mesmo. Presidente, vou chamar o Pedro Venceslau para participar da nossa entrevista, mas antes, a senhora espera que tenha uma autocrítica do Senado Federal para não levar adiante. Mas caso o Senado Federal leve adiante, a senhora defende que Lula vete a taxa da blusinha? Eu acho que vai ficar complicado para o presidente, né? Porque o governo deu sinal para fazer esse acordo, senão não sairia o projeto lá do Mover, que era o importante, a medida provisória, que é sobre a indústria automobilística, enfim, e outras questões aí para ajudar a indústria. O projeto ia cair. Então, é assim, é sempre uma faca no pescoço, né? Difícil. Pedro Venceslau? Deputado, eu queria falar sobre a PEC das praias, porque quando ela estava na Câmara, o PT orientou contra, mas houve dissidências. Vários deputados do partido votaram a favor da PEC que prevê a privatização das praias. Inclusive, entre eles estava o deputado Odair Cunha, que hoje é o líder do Partido dos Trabalhadores. Outros partidos de esquerda também orientaram a favor. O PCdoB inteiro, em bloco, na ocasião, também defendeu a PEC das praias, que agora é relatada pelo Flávio Bolsonaro. Eu queria saber a sua posição, a posição do partido, e se não é meio constrangedor o PT ficar ao lado de Flávio Bolsonaro na proposta em relação à PEC das praias. Eu, na época, votei com a orientação do partido, sempre voto, e que era contrária, se eu não me engano, a essa posição na época. Eu sou contra, porque eu acho que a gente tem que preservar essa faixa de marinha nas mãos do Estado brasileiro. Primeiro, pela questão de ter e assegurar praias públicas. A gente já tem situações em que pessoas constroem perto do mar, às vezes numa ponta, e já deixam esse pedaço de praia privado, ou então em ilhas, enfim. Então, tem que ser pública, eu acho, não dá para privatizar, né? Não dá para entregar aos proprietários. Proprietários não, né? O que estão usando aí essas faixas de mar para terem propriedade. E segundo, isso também é uma questão de segurança, né? Você tem que sempre ter à mão aí as suas encostas, enfim. Então, eu sou contra a PEC, espero que o Senado vote contra, e se voltar para a Câmara, a gente vai orientar também contrariamente. Luísa Martins também tem pergunta. Lu, contigo. Olá, deputada, boa tarde. Deputada, eu gostaria de saber, em relação às eleições para 2026, como estão as articulações do partido em relação às alianças, né? A senhora tem falado que quer consolidar aí um campo político progressista para as próximas eleições gerais. Eu queria saber como estão essas negociações e para que o PT não fique aí num isolamento. Boa tarde, Luísa. É verdade, né? Nesse ano de eleições de 24, nós temos uma estratégia diferente do que a gente construiu em 2020. Em 2020, vocês lembram, nós tivemos candidatos na maioria dos municípios, né, e poucas alianças. Era um ano difícil para nós, né? É verdade que a gente não tinha muito com quem fazer aliança. Muita gente não queria chegar perto do PT, a gente estava ainda saindo daquela eleição de 18 com muito desgaste, embora o Haddad tenha ido muito bem pelas circunstâncias que nós tínhamos e a gente tinha feito uma boa bancada federal.
a gente ainda tinha muito problema em relação às articulações partidárias. Então, nós optamos por soltar candidatos na maioria dos municípios, consolidar o PT, fazer um trabalho de PT, e foi uma eleição muito dura para nós, né? Repetiu um pouco o que foi a eleição de 2016, que o PT caiu bastante em termos de candidatura, em número de de eleitos para prefeitos e prefeitas. Mas também serviu para organizar o partido e organizar o nosso processo de eleição para 22. É aí que a gente conseguiu eleger o presidente Lula novamente. Agora, em 24, nós queremos consolidar esse campo que ajudou a eleger o presidente Lula, né? Principalmente os chamados partidos de centro-esquerda, PDT, PSB, PCdoB, PV, PSOL, Rede, que são partidos que foram muito importantes na construção da frente que elegeu o presidente Lula. E, claro, setores do MDB, setores do PSD, que sempre estão dialogando conosco. Então, essa é a orientação. E isso tendo em vista a eleição de 2026. Quer dizer, fortalecer esse campo político, esse campo democrático, progressista, porque nós vamos continuar enfrentando a extrema-direita. Então, nós precisamos desse campo fortalecido. Por isso que o resultado que nós queremos de 2024 não é só quantas prefeituras o PT ganhou ou fez, mas quantas prefeituras esse campo democrático e progressista fez em todo o Brasil, porque é esse campo que vai enfrentar o bolsonarismo, que vai enfrentar a extrema-direita. A gente tem conversado muito, temos vários apoios de capitais que estamos dando a esses partidos. Acho que o exemplo maior é com o PSOL em São Paulo, mas também no Recife, com o João Campos, e outras capitais, e também de cidades acima de 100 mil eleitores, que é o que a direção nacional do partido está conduzindo. Acho que a maior dessas cidades nós já decidimos em 130 as candidaturas, tem ainda mais algumas para serem decididas e queremos fazer até dia 20 de junho, para já liberar, obviamente, né, as estruturações de pré-campanha e campanha. Eu acho que as coisas estão indo bem em termos dessa articulação. Eu acredito que esse campo possa fazer um bom número de prefeituras. Nada muito grande, porque ainda o Centrão, né, os partidos do Centrão têm um domínio grande sobre as eleições municipais. Tem a ver isso com a eleição deles próprios, né, e o apoio que os prefeitos dão e depois o retorno desses deputados que dão apoio aos prefeitos. As emendas parlamentares, que cresceram muito, né? Nós tivemos já no passado aquelas do orçamento secreto, mas agora ainda temos emendas de comissão, emendas que são decididas pelo Congresso. Isso tem muita força, principalmente nos pequenos e médios municípios. Então, a gente vai ter uma disputa dura aí com esse campo que se chama Centrão, que eu acho que ainda a tendência é conservarem o maior número de prefeituras entre esses partidos. Deputada, muito se fala sobre reforma ministerial, né? É uma reforma que, segundo interlocutores do governo, ocorreria no final do ano, no início do ano que vem. Veremos Gleisi Hoffmann ministra ainda neste governo? Não, eu tenho o compromisso de ficar no PT, fiz esse compromisso com o presidente Lula, tenho o compromisso de ficar, tem que passar as eleições e depois nós vamos ter a eleição para a nova direção do PT, que deve ser provavelmente em junho do ano que vem, quando fecha esse mandato, inclusive com a prorrogação que o presidente tinha nos pedido. Então, isso é bastante trabalhoso e também é muito importante que o PT esteja bem estruturado para ajudar o governo, né, e também para se preparar para as eleições de 26. Duas perguntas rapidamente para a gente encerrar a entrevista. Mas caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois dessa sucessão no PT, convide a senhora para ser ministra, como ele pretendia lá no início, a senhora aceitaria? E segundo, a articulação política. Tem tido um problema muito grande no Congresso Nacional para as pautas progressistas irem adiante. O que a senhora avalia que tem sido o problema na articulação política do governo federal? Não, primeiro em relação ao convite, né? Eu só vou responder se ele ocorrer, então nada de véspera. E segundo, a articulação política, a gente tem um problema de composição no Congresso Nacional, né? Nós elegemos o presidente da República, mas o nosso campo político elegeu cerca de 130 deputados. São 513 na casa, então nós não temos maioria. O tempo inteiro nós temos que fazer negociações. Às vezes entregar algumas coisas que a gente não gostaria para resguardar aquelas que nós achamos que são mais importantes e relevantes. Isso é a realidade do Congresso, tem que ser negociado. E como eu disse o presidente, nós temos que respeitar o Congresso, foi eleito pelo povo brasileiro, então temos que negociar com o Congresso. Não adianta fazer birra, não adianta
tem que negociar. É claro que isso não quer dizer que a gente abra mão de defender o que a gente acredita. Eu acabei aqui de defender que sou contra a taxação dos $50. Sou contra, acho que não era relevante, que não tem a ver com a geração de empregos, que não está afetando o varejo, porque se tivesse, nós já teríamos problema antes, vem desde 94. Só que o governo foi premido porque tinha que aprovar a medida provisória, então, para salvar o maior, acabou tendo que fazer uma negociação em relação a isso. Então, a gente tem que disputar as posições políticas, mas às vezes tem que negociar, porque senão você não consegue avançar em situações que são importantes para o país. Deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, com a gente no Bastidores CNN. Agradeço demais, em nome de todos, a sua participação aqui. Obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigada.